Vejam, o roto não pode falar do esfarrapado. Isso mesmo. Está tudo sob condenação. Toda teoria feita pelo homem. É por isso que num reavivamento como este que vem à cidade, estas cadeiras estão vazias. Mas mesmo assim, Deus o enviará, e os jornais criticarão. E no dia do juízo, quando for chamado a responder, você será considerado culpado como eles no passado. Não disse Jesus, a rainha de Sabá, a rainha do sul, veio dos confins do mundo, sentada por 3 meses em lombo de camelo, para ver um dom de Deus, que foi Salomão? Ele disse, em verdade vos digo que aqui está quem é maior do que Salomão. E digo esta noite que aqui está quem é maior do que Salomão. É a pessoa de Cristo no Espírito Santo, realizando e operando, produzindo na vida humana exatamente como Ele fez aqui. Deus fez de você um lugar que poderia ser esvaziado. Então você não pode só polir a velha vida. Não pode fazer uma plástica na velha vida. Ela tem de morrer. E uma nova vida nascer nela. Ela não precisa de manicure ou o que é que se põe nos lábios, o que as mulheres põem, sabem, para melhorar a aparência. Ela não precisa encrespar o cabelo, não precisa do negócio para os lábios. A igreja precisa de um nascimento e um enchimento do Espírito Santo. Com o cabelo ondulado e lábios pintados, ela ainda é a mesma de antes. Ainda duvida, ainda tem suas dúvidas, tem seus temores. Está toda enredada e não quer ouvir a verdade, porque o que está dentro dela não a deixará fazê-lo. Isso mesmo, certamente. Uma mulher de má fama nas ruas. Você chega e lhe diz, ei, mulher, você está errada. Ela dirá, cuide da sua vida. E algum membro da igreja obstinado é 7 vezes pior do que essa mulher. Diga-lhe, está havendo um grande reavivamento. Você deveria ir lá. O Senhor Jesus tem se manifestado curando os enfermos. As pessoas estão recebendo o Espírito Santo e assim por diante. Ora essa, que há com você? Eu pertenço à igreja, sou tão boa quanto você. Por quê? Ela não conhece outra coisa. Mas se você fala com uma mulher decente, ele diz que é errado fazer isso, ela dirá, amém, sei que está errado. E se diz a um homem ou mulher que nasceu de novo do Espírito de Deus, que o batismo do Espírito Santo está aqui para eles, para lhes encher o coração, eles gritarão amém a isso, pois se alimentam e vivem da palavra de Deus. Certamente que sim. Mas veja, como é no mundo, é na igreja. Estão tentando edificar algo. Deus não precisa da sua ajuda para edificar seu reino. Deus só quer que você pregue a palavra. Ele edificará. Ele é o arquiteto. Ele tem os planos projetados aqui. Muito bem. O que fazemos então? Deus criou em você um lugar para se esvaziar das coisas do mundo. Agora, a natureza pôs um espírito ali que o faz amar as coisas do mundo. E você sabe que está errado quando faz isso. Quer seja membro da igreja, você pode ser tão religioso quanto possa. E com isso, igualmente cheio do diabo. Isso mesmo. Se você duvida que a palavra de Deus, cada palavra dela é verdade, é o diabo lhe dizendo isso. É sim. Isso é rude. Mas está na hora, mais do que na hora, de algum pregadorzinho delicado tirar as luvas de borracha e pregar o evangelho da maneira que está escrito e parar de tentar abrandar as coisas com a experiência de seminário. Sempre tive dó de pintinho de incubadora. Um pintinho que nasceu em uma incubadora, cria e não tem mãe a quem ir. Isso me faz pensar em um pregador de seminário que não sabe mais sobre a palavra de Deus do que aquilo que o seminário disse, piando e sem mãe a quem recorrer.
Mas quando realmente nasceu sob as asas da sua graça e poder, você concordará com cada palavra que ele disse ser a verdade. E quando Deus se mover no sobrenatural, seu coração irá com fome a isso. Você não vai se afastar e dizer, telepatia mental, um diabo, Beelzebul, não creio nisso. Minha igreja não ensina isso. Dirá, Deus seja louvado para sempre, pois você está cheio. Você não pode ficar vazio. Vazio é ociosidade. Esse é o problema com os convertidos hoje. Assim que se converte, você começa a andar ocioso por aí. Você devia estar lá, de joelhos, buscando a Deus pelo batismo do Espírito Santo, para ser cheio. Então você tem um muro, sua abençoada presença com você. E quando o inimigo entra, como olheu na cova aquela noite com Daniel, a luz de Deus brilha e ele se afasta de você. Se o pai de família não a guarneceu, certamente. Agora, unidos no dia de Pentecostes, ou pouco antes disso, todos os discípulos foram limpos. Todos os seus pecados foram perdoados. E Jesus, o pastor, a galinha mãe, por assim dizer, como ele disse que os teria juntado como uma galinha, sua ninhada. Então, quando o espírito do diabo foi mantido à distância, esperando pelo tempo do enchimento. E, no entanto, em tudo isso, apenas 12 homens. Um deles recebeu a unção do diabo, e depois de ter visto Jesus fazer todas aquelas boas obras. Ele foi o mesmo que levou os soldados a colocar um trapo em sua cabeça e bater-lhe na cabeça com um bastão ou vara e dizer, dize-nos quem te bateu, creremos em ti. Depois de seguir Jesus e ver seus milagres e ouvir, o judeu chegou e Jesus lhe disse quem ele era e de onde veio. Depois de ver tudo isso, esse mesmo homem duvidou depois de vê-lo no poço de Samaria com a mulher, contar-lhe os seus pecados, e ouvir o fariseu dizer, ele é adivinho. E então, depois de ver o amável Jesus, a mulher tocar sua roupa e ser curada, ele ainda assim não creu. E permitiu que um espírito de incredulidade viesse a ele, porque fora instruído por fora. Estão vendo o que quero dizer? Oh, que horrível é a incredulidade! E ainda assim, as pessoas professam o cristianismo, permanecem com isso nelas, obstinadas, orgulhosas, disse a Bíblia, no último dia. Sinto-me estranho com relação a isso? Não, Senhor. Faz-me saber disso, que o tempo do fim está próximo, porque a Bíblia disse, o Espírito expressamente diz. Vocês sabem o que a palavra expressamente significa? Que nos últimos dias, que são estes, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Sou o Dr. Ph.D. Jones, e minha experiência de seminário, eu tenho todos os meus diplomas, sou um LLD, nosso pastor é tudo isto, aquilo. Isso não tem nada a ver com Deus. Não faz muito, um homem veio e disse, irmão Branham, posso cobrir sua parede com diplomas? E disse, toda vez que recebia meu doutorado, eu achava que encontraria Cristo. Quando recebi meu diploma de literatura, meu bacharelado, procurei Cristo em tudo isso e ainda não o encontrei. Disse, foram os professores que estavam errados? Eu disse, Cristo não é conhecido por esses diplomas teológicos, mas é conhecido na pessoa do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. E o homem caiu sobre minha mesa de centro na minha sala de jantar e lá recebeu o Espírito Santo. Amém. Está no campo esta noite pregando cura divina, o qual é um dos homens de destaque hoje em dia. O que a igreja fez? Excomungou-o rapidamente. Bem-aventurados sois vós, quando vos expulsarem das sinagogas e tal, por causa do meu nome. O que a Bíblia disse? Serão obstinados, orgulhosos. Quando? Nos últimos dias. Mais amigos da televisão, deleites do que amigos de Deus. Irreconciliáveis, caluniadores. Agora, vou lhe contar, não vá àquele encontro porque não tem nada de especial. Caluniadores, a Bíblia disse isso.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Que eficácia é essa? Os discípulos perguntaram. Só um momento. Os discípulos fizeram esta pergunta quando viram que Judas o havia traído e tudo estava próximo. Disseram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Observem o que ele disse. Não vos pertence saber essa hora, mas subi para a cidade de Jerusalém e do alto sereis revestidos de poder antes que possais ser uma testemunha. Uma testemunha precisa saber algo. Uma testemunha tem de ter uma experiência. Você não pode ser testemunha de Cristo até que o Espírito Santo o batize. Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem o Evangelho até receberem o Espírito Santo. No entanto, tiveram a honra de andar com ele 3 anos e meio. Embora fossem homens santos, aceitos aos seus olhos, mas ele não os deixou ir pregar até que esperassem lá e tirasse todas as diferenças deles, e então o Espírito Santo veio. É desse mesmo enchimento que o mundo precisa hoje. Quando o esvaziamento vem, precisa-se de um enchimento. O que esse enchimento faz quando vem? Onde você tem dúvidas, traz fé. Onde tem indiferença, traz amor. Onde tinha ódio, traz companheirismo. E então, quando a Igreja do Deus Vivo algum dia estará unida sob uma grande cabeça, que será a cabeça de Deus. Deus, e em uma unidade do corpo de Cristo, será o governador, o rei e o Senhor sobre a igreja inteira, sob seu controle. Então ela será recebida em cima. Hoje, todas as torres de Babel que possam construir, todos os foguetes que possam encontrar, todo o socialismo e comunismo que possam atiçar, todos os sistemas eclesiásticos fracassarão. Mas apesar de tudo isso, Deus terá uma igreja unida sob o seu rei, sob sua realeza, pelo batismo do Espírito Santo. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se pegarem nas serpentes ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Grandes sinais e maravilhas. Também farão as obras que eu faço. Até mais do que isso farão, pois vou para o Pai. Um pouco, o mundo não me verá mais. Contudo, vós me vereis, pois eu estarei convosco. O quê? Despeje, esvazie-se. Então eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A consumação. Certamente. Eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação dos séculos. Quando esse Espírito está aí, ele pega a palavra eterna de Deus e chama tudo o que é contrário a ela como se não existisse. Não importa o que aconteça, o que o mundo diga, o que qualquer outro diga. Se Deus fez a promessa, o homem que é revestido desse Espírito se apegará a essa promessa de Deus, porque não há nada mais em seu caminho. A igreja é pura, a igreja é purificada pelo Espírito Santo, sua consciência, os medos da dúvida e da incredulidade são tirados. E quando ouvem a palavra de Deus dizer algo, eles creem. Eles se apegam a ela, não se afastam dela. E o mundo hoje, meu amigo, está querendo ver pessoas que estão unidas a Cristo, mostrando o verdadeiro e genuíno Espírito de Cristo. Heróis valentes. Para encerrar, eu poderia dizer que o mundo está querendo ver heróis. Eles honram o herói. Isso é bom. O velho ditado é que os covardes morrem 1 milhão de vezes, enquanto os heróis nunca morrem.